O que eu falei mesmo, né? Olá, minha amiga, olá, meu amigo, eu sou o professor Fernando Capês, estamos aqui no curso preparatório Ícones do Direito, para ajudar você a obter a sua aprovação nos concursos para as carreiras jurídicas. Lembre-se, em concurso só não passa aquele que desiste. O que insiste sempre acaba passando, até mesmo na vaga do que desistiu. Pode ser que esteja faltando apenas uma organização no seu estudo. Quando eu fui prestar concurso público, todo dia eu destinava um determinado tempo, um período, que pode ser 1 hora, 2, 4, 6, o tempo que você tiver para estudar. É importante que isto ocorra todos os dias, inclusive aos sábados e aos domingos. No meu caso, eu tinha acabado de me formar, estava aí com todo aquele gás, então eu destinava um número grande de horas por dia, porque eu tinha este número. 8 horas por dia eu estudava. Com essas 8 horas, eu conseguia ler 80 páginas a cada dia. 80 páginas por dia, em 100 dias já são 8.000 páginas. Em menos de 1 ano de preparação, você acaba lendo 20.000 páginas, portanto, esgotando todo o arsenal que cai no concurso. Organização, disciplina e continuidade. Não se estuda deitado, a gente estuda sentado. Senta. Coloca o livro na sua frente, sublinha cada linha, cada texto. E ao lado de cada parágrafo, você escreve a ideia central. No próprio livro, você vai fazendo isso um dia, no segundo, no terceiro. No meu caso, o meu método era, primeiro eu estudo uma matéria. Vou terminar Direito Civil. Depois eu vou estudar tudo sobre processo civil. Depois vou estudar tudo sobre penal. Deu certo, eu obtive a aprovação. O meu irmão se preparou para a magistratura, eu prestei concurso para o Ministério Público. Meu irmão para a magistratura, o método dele era diferente. Cada dia ele estudava uma matéria, mas todo dia ele estudava. Ambos obtivemos a aprovação. Obtivemos, inclusive, a primeira colocação, respectivamente eu no Ministério Público e ele na magistratura. Isto foi fruto de uma estratégia acertada. Não adianta apenas você assistir às aulas. É importantíssimo que você assista às aulas, mas você deve depois fixá-las. Aula não estudada é aula esquecida. Aula esquecida nunca foi tida. Com base nessas premissas, eu preparei para vocês, em Direito Penal, neste início do nosso curso, a parte correspondente à teoria geral da norma. Um tema que sempre visita as provas já na primeira fase. Se são 12 questões, umas 2, 3 já são correspondentes a este tema. Procurei separar todos os pontos mais importantes. Nós vamos analisar as questões mais polêmicas, sempre com muita objetividade e indo direto ao ponto. Vamos começar com conceito de direito penal. Vamos verificar se existem algumas questões intrincadas neste conceito. Depois de analisarmos o conceito do direito penal, nós vamos analisar os seus aspectos, suas categorias,
a sua missão. Depois vamos entrar naquela questão relacionada às fontes do direito penal. Interpretação, que era um tema abandonado e de repente começou a cair bastante em concurso. Os princípios, obrigatório hoje entrar em direito penal com os princípios, com destaque ali para o princípio da legalidade, que nós vamos analisar a miúde, e depois tempo do crime, lugar do crime, aplicação da lei penal no tempo, conflito aparente de normas, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Toda aquela parte inicial ali, os 9 primeiros capítulos do Código Penal, que são preparatórios para o ingresso na teoria do crime. Lembre-se, isso é como uma estratégia de guerra. Você tem que ir cercando o terreno inimigo. Vamos começar analisando essa teoria geral da norma. Para quê? Para esgotar essa área. Para não deixar nenhum espaço para o campo aleatório. Depois que nós esgotarmos, nós vamos analisando outros pontos. Mas lembre-se, estude, fixe e não perca esse campo que você avançou. Fazendo isso, eu posso dizer, você obterá a aprovação, porque concurso acaba sendo uma ciência exata. Tem ali a matéria e tem a sua preparação. Quanto mais você avança na matéria, mais você diminui o campo aleatório. Até que chega um momento em que você viu toda a matéria voltada ao concurso. Se você não obteve o triunfo em 1, 2, 3, 4, 5 concursos, sem nenhum problema, nesses 3, 4, 5 concursos, os candidatos que estavam eventualmente mais bem preparados do que você, já passaram, já saíram e agora você começa a concorrer com candidatos sem início de preparação. Portanto, é só uma questão de se organizar, disciplinar, estudar continuamente e aguardar o momento da aprovação. Vamos então começar essa nossa tarefa hoje com alegria, muito animados, lembrando, direito é fácil. Todo mundo que diz que é difícil está colocando minhoca na sua cabeça. Direito é fácil, dá para entender rápido e memorizar. Vamos ao nosso estudo. Teoria geral da norma. Vamos começar com o conceito de direito penal. Vem comigo. Qual é o conceito de direito penal? Primeira questão. O professor Basileu Garcia criticava a expressão direito penal, porque direito penal nos dá a impressão de um direito que disciplina a aplicação da pena. Mas a pena não é a única consequência resultante da prática de uma infração penal. O direito penal contém tanto as penas quanto as medidas de segurança. Por esta razão, melhor seria conceituar como direito criminal e não como direito penal. Esta sugestão, embora bastante oportuna e pertinente, acabou não sendo acolhida. E hoje, no mundo inteiro, os países mais avançados usam a expressão direito penal. O Brasil também utiliza a expressão direito penal. Se você analisar o nosso artigo 22 da Constituição, no seu inciso 1º, 22, inciso 1º, a linha A, você vai ver, compete privativamente à União legislar sobre matéria penal. 22, 1A. Se você for lá no artigo 62, que trata das medidas provisórias, lá no 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra B, está lá. As medidas provisórias não podem legislar sobre direito penal. Então, a expressão direito penal está consagrada. Sendo assim, nós vamos também utilizá-la em todo este curso. Vamos conceituar, portanto, não o direito criminal, mas o direito penal, expressão adotada
por todas as legislações. Pois bem, qual é o conceito de direito penal? Você quer acompanhar comigo vagarosamente? Vamos lá então, vamos voltar aqui. Põe na tela para o nosso querido aluno o conceito de direito penal, para a gente ir vendo devagarzinho, bonitinho. Vamos lá? Já está aparecendo aqui no nosso estúdio com 33 câmeras espalhadas estrategicamente em todos os pontos. O aluno já lê com calma, como eu? Então vamos lá. Que bom. Conceito de direito penal. Direito penal, em primeiro lugar, então, você está vendo, é um conjunto de regras. Começa daqui, volta para mim, corta para mim. Nós vamos fazendo cá e lá, para ficar dinâmico. Direito penal, em primeiro lugar, é um conjunto de regras. Em outras palavras, é uma parte do ordenamento jurídico. Como já ensinava Aristóteles, para conceituar um termo, deve-se usar o gênero próximo e a diferença específica. Então, gênero próximo. O que é o direito penal? O direito penal é o direito. Se ele é o direito, ele é um conjunto de regras. Bom, agora a diferença específica. Então, o ponto comum do direito penal é que ele é um conjunto de regras. Qual a diferença específica? É um conjunto de regras destinadas a proteger não qualquer interesse, não qualquer valor. O direito penal não pode ser usado para qualquer coisa, porque a sua consequência é muito drástica. O direito penal é o conjunto de regras destinadas a proteger os valores fundamentais da sociedade. É isso que o diferencia em primeiro lugar. Ele se volta para a defesa, para a proteção daquilo que é o mais importante, os valores mais preciosos, essenciais para a subsistência do corpo social. Então, conjunto de regras destinadas a proteger os valores fundamentais da sociedade. Mas para que defender os valores fundamentais da sociedade? Por que ele tem essa finalidade de proteção desses interesses tão relevantes? Porque está destinada à proteção de valores fundamentais da sociedade com vistas a proporcionar um controle social. Em que consiste esse controle social? Este controle social consiste em proporcionar a convivência harmônica e pacífica entre os membros da coletividade. Então, o direito penal é um conjunto de regras destinadas a proteger os valores fundamentais da sociedade. Destinada a proteger os valores fundamentais da sociedade, com vistas a proporcionar a convivência harmônica e pacífica entre os seus membros. Bom, mas esse conceito ainda carece de mais especificação. Como é que esse conjunto de regras protege os valores fundamentais da sociedade? Como é que esse conjunto de regras proporciona convivência pacífica e harmônica entre os membros da sociedade? Como é que ele faz esse controle social? Mediante a seleção dos comportamentos humanos mais perniciosos, mais perigosos, que mais ameacem os valores fundamentais, selecionando esses comportamentos para descrevê-los como infrações penais, associando uma pena ou medida de segurança, que nós vamos usar a expressão genérica, uma sanção penal. Então, mediante a seleção dos comportamentos mais perniciosos, para que sejam descritos como infrações penais, às quais serão combinadas as respectivas sanções. Sanção penal é o gênero que comporta duas espécies, penas e medidas de segurança.
Então, associando-os uma sanção penal. Mas o direito penal não serve apenas para proteger os valores fundamentais da sociedade e exercer o controle social, proporcionando uma convivência harmônica e pacífica entre os membros da sociedade. Não serve apenas para descrever crimes ou contravenções e combinar penas ou medidas de segurança. O direito penal tem também o objetivo de orientar e firmar um compromisso ético com o cidadão, orientando-o à observância destes valores mais importantes. Portanto, ele tem também uma função orientadora de comportamentos. Ele deseja também preventivamente orientar as pessoas a se comportar de acordo com o ordenamento e a respeitar os valores mais importantes da sociedade. Então, ele protege, descrevendo crimes, combinando sanções penais e também orientando os comportamentos éticos sociais. E, finalmente, direito penal, numa visão mais moderna, não é só para proteger o Estado, como querem os partidários do direito penal do inimigo. Direito penal é para punir os infiéis, aqueles que descumprem a lei. Não é só para proteger a sociedade. O direito penal serve também para regrar e impor limites ao poder punitivo estatal. Então, ele protege valores, ele exerce o controle social, descreve infrações penais e combina sanções, mas também estabelece limites à aplicação do poder punitivo. Com base em toda esta miscelânea, vamos fazer então um conceito enxuto e vamos desdobrando esse conceito em subtópicos. Vamos colocar na tela. Põe na tela para o nosso aluno e para a nossa aluna um conceito enxutinho de direito penal. E nós vamos agora ler este conceito conjuntamente. Vamos lá? Conceito de direito penal. Conjunto de regras. Está aí. Parcela do ordenamento jurídico. Destinadas a limitar o poder punitivo do Estado. Vamos começar com esta parte, porque ela é mais curtinha. Se deixa no final, ela fica esquecida. Então a gente já começa com ela. Então, volta para a tela, volta para o conceito. Conjunto de regras destinadas a limitar o poder punitivo do Estado. O Estado não pode, volta para mim, sob o afã de proteger valores fundamentais, punir do jeito que ele quiser, como ele quiser, sem qualquer proporcionalidade. O Estado tem regras. O direito penal também estabelece as regras que o limitam. Então, não se esqueça disso. Esta também é uma missão importante do direito penal e por conseguinte, deve integrar o seu conceito. Vamos agora fechar o conceito. Para a tela com ele. Conjunto de regras destinadas a limitar o poder punitivo do Estado e a proteger os valores fundamentais da sociedade, garantindo a convivência pacífica, harmônica e a paz social, mediante a descrição como infrações penais de crimes, das condutas capazes de lesar ou colocar em risco a coletividade, com a correspondente combinação das penas e das medidas de segurança. Vamos tentar iluminar tudo isso aqui. Me desculpem que eu estou apanhando aqui com isso aqui. Não vou iluminar nada. Leia, já está tudo iluminado? Pronto. Coloca para nós aqui. Ilumina todo o conceito para mim. À medida que eu for falando, você vai para mim, você vai colocando ela. Eu vou ler novamente. Tira todo o destaque. Isso é muito bom, porque nós vamos fixar a leitura. E agora você vai colocar esse conceito, coloca ele na tela. Só ele. Desaparece eu e entra o conceito na tela. Iluminado. Se você puder, você aproxima mais a tela dele. Aproxima o máximo que der, até que ele fique sozinho na tela. Dinamismo. Vamos lá, para o nosso aluno. É o momento, estamos estudando
Como responder à primeira questão do concurso? Conceito de direito penal. É agora, o aluno está atento e ele vai ler definitivamente o conceito para passarmos ao próximo tópico. Conjunto de regras destinadas a limitar o poder punitivo do Estado e a proteger os valores fundamentais da sociedade, garantindo a convivência harmônica e a paz social, mediante a descrição como infrações penais, mediante como das condutas capazes, aí bagunçou meu conceito todo aqui. Vamos em frente. Toca o pau. Próximo tópico. Volta para mim. Corta para mim. Corta para mim. Comigo, só comigo agora. Só comigo. Só comigo para passarmos adiante. Conjunto de regras destinadas a limitar o poder punitivo do Estado e a proteger os valores fundamentais da sociedade, voltadas a proporcionar a convivência harmônica e pacífica entre os seus membros, mediante a seleção dos comportamentos humanos capazes de lesar ou colocar em perigo valores fundamentais da sociedade, descrevendo-os como infrações penais e combinando-lhes as respectivas sanções. Você tem aqui o conjunto de regras, você tem a finalidade de limitação do poder punitivo, você tem a finalidade de proteção dos valores fundamentais da sociedade e você tem a tarefa de selecionar comportamentos mais lesivos, descrevê-los como infrações penais e associar aos mesmos as respectivas sanções. Guarde o seguinte conceito: infração penal é gênero do qual crimes e contravenções são espécies. Sanção penal é gênero do qual penas e medidas de segurança são espécies. Vamos adiante. Distinção com os demais ramos do ordenamento jurídico. Só comigo agora. Qual que é a diferença entre o direito penal e o direito civil? Como é que eu faço para identificar uma regra e saber se ela é penal ou civil? Existe algum princípio do direito natural que diga de antemão ao legislador o que é direito penal, o que é direito civil, o que é direito administrativo? Resposta: não. É um puro critério de política criminal. O que é penal é aquilo que o legislador resolveu erigir a esta categoria. O que é civil é aquilo que foi tratado como civil. E o que é administrativo é aquilo que ele optou por ser administrativo. Portanto, eu tentei, esgotei, busquei todos os critérios dos autores, alguma maneira de identificar, bom, isto aqui é penal. É penal porque o legislador optou em selecionar como direito penal aquela determinada conduta. Portanto, em primeiro lugar, é uma opção de política criminal. Escolher uma determinada conduta para levá-la à seara penal ou deixá-la tão somente na seara civil ou administrativa. Primeiro, um critério de política criminal. E segundo, é um critério meramente quantitativo. Quanto mais grave for o comportamento, quanto mais pernicioso for o comportamento, mais grave será a sanção a ele atribuída. Portanto, mais severa será a retribuição do Estado. Comportamentos mais graves entram no direito penal. Comportamentos menos graves ficam na esfera do direito civil e do direito administrativo. Portanto, critério quantitativo. Agora, esse critério quantitativo é do legislador. Ele que vai identificar e escolher as condutas que deverão pertencer ao direito penal pela sua maior gravidade, pela sua maior perniciosidade, pelo seu grau de violação a valores fundamentais. Portanto, critério quantitativo, opção política do Estado. A pergunta que se faz é: o Estado está absolutamente livre para fazer esse critério? Esse critério de seleção
de política criminal, dizendo, olha, isso aqui vai entrar para o direito penal, isso aqui vai ficar para o direito civil, isso aqui vai ficar para o direito administrativo, é absolutamente livre? Passa para lá, eu quero ficar mudando. Põe para lá, na outra câmera. Isso, eu quero mudar daqui para cá. Presta atenção comigo, vem comigo. O legislador define, o Estado, por critérios próprios de política criminal, define, escolhe o que ele quer que pertença ao direito penal e o que deve ficar restrito ao direito civil e administrativo, searas menos graves. Muito bem. Esta escolha é do legislador. Ele vai basear essa escolha no quê? Num critério puramente quantitativo. Aquilo que for mais grave pertencerá ao direito penal. Tudo aquilo que for mais pernicioso vai para o direito penal. O que não for tão grave fica restrito ao direito civil e ao direito administrativo. Bom, então, é um critério político do Estado e o critério é quantitativo. Agora, será que o Estado está livre para ter esse critério? Ele escolhe o que ele quiser? Ah, eu achei que isso é mais grave, vou colocar no direito penal. Ele pode fazer isso? É claro que não. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Por ora, vamos colocar aqui esse segundo tópico aqui, distinção com os demais ramos do ordenamento jurídico. Bota para o nosso querido aluno e aluna verificar. Não há diferenciação ontológica. Estuda comigo. Hoje nós estamos estudando, não é só aula, estamos estudando juntos. Não há diferenciação ontológica. Trata-se de um critério de política criminal. O Estado seleciona as condutas que considera mais graves e associa elas à imposição de sanções. O critério é quantitativo. Para as condutas consideradas mais graves, aplicam-se as sanções mais graves. Vem comigo. Bom, então, o direito penal é aquele conjunto de regras que protege os valores fundamentais da sociedade, selecionando os comportamentos mais gravosos, mais perniciosos, para defini-los como infrações penais e combinar-lhes as respectivas sanções. O Estado faz isso por um critério político, política criminal. Ele verifica o que ele acha que é mais grave e define como sendo norma de direito penal, sujeito às normas de direito penal. O que se pergunta é, o Estado está livre para fazer isso? Depende do seu direito penal, do tipo de direito penal que o Estado adotou. Nós temos vários aspectos no direito penal. Há um aspecto, em primeiro lugar, formal. O aspecto estático. Sob o aspecto estático ou formal, o que é norma de direito penal? É aquilo que o legislador escolheu ser. Portanto, crime é aquilo que está na lei. Não há nenhuma exigência para o legislador selecionar de uma maneira ou de outra. O legislador está livre. Ele escolhe o que ele quiser para descrever como infração penal e escolhe também a sua pena. Esse é um aspecto, como o próprio nome diz, formal. Ele só analisa a forma. Crime é o que está na lei. Direito penal é aquilo que o legislador escolheu ser direito penal. Não existe nenhuma exigência prévia. Olha, o legislador só pode escolher isto ou aquilo para definir como penal. Não, ele está livre. O que ele colocar passa a ser direito penal. Portanto, crime é aquilo que está na lei. A lei cria o crime. Não existe nenhuma categoria lógica objetiva, não existe nenhuma imposição de direito natural para que o legislador só escolha essa ou só escolha aquela. Ele escolhe o que ele quiser. E a partir do momento que ele fez a sua opção, o direito penal passou a alcançar aquela situação. Portanto, o aspecto formal ou estático não discute critérios prévios de seleção. O Estado está livre para fazer a sua opção. Evidentemente que estados que se preocupam exclusivamente com o aspecto formal ou estático são estados autoritários. Na Alemanha nazista, por exemplo, o que interessava era a proteção do Estado. O nacionalsocialismo, o nazismo,
tinha por objetivo única e tão somente a proteção do Estado enquanto entidade. A desobediência à lei era considerada uma infidelidade ao Estado e, por conseguinte, merecia severa punição. Para se proteger, o Estado estava livre para escolher as condutas que bem entendesse e defini-las como infrações penais. Portanto, infração penal é aquilo que o Estado livremente escolheu e definiu. Se está na lei, é infração penal. Não existe possibilidade de discussão quanto ao seu conteúdo. Pouco importa o que está na lei. Se está lá, é direito penal. Bom, mas o Estado disse que é crime manifestar opinião contrária à ideologia imposta por ele. O Estado diz que é crime pertencer a uma determinada raça. O Estado diz que é crime ter a cor da pele diferente. O Estado diz que é crime ter uma origem geográfica diferente. Não importa. Se o Estado diz que é crime, aquilo passa a ser crime. O critério foi absolutamente livre, estático ou formal. Só pertence esse aspecto do direito penal a estados autoritários. Aspecto estático ou formal. O segundo é o contrário. É o aspecto ontológico ou material. Este exige um questionamento quanto ao conteúdo. Os estados democráticos, no caso, o Brasil, que pela própria conceituação de nossa Carta Constitucional é um Estado democrático de direito. Se o Brasil é um Estado democrático de direito, o Brasil não pode ter um direito penal exclusivamente sob o aspecto formal ou estático. O nosso direito penal, é claro, é aquilo que está na lei. O aspecto formal ou estático também importa, tem que estar na lei. Mas o Estado não está livre para colocar qualquer coisa na lei e defini-la como crime. Existe também, obrigatoriamente, um aspecto material ou ontológico. De acordo com o aspecto material ou ontológico, o Estado só pode definir como infração penal os comportamentos mais graves. O Estado não pode escolher qualquer comportamento e definir como infração penal. Ele só pode escolher como infração penal os comportamentos que coloquem em risco valores fundamentais da sociedade. De maneira que, isto é muito importante para o direito penal moderno, se a conduta não lesiona, nem oferece perigo ao interesse fundamental da sociedade, ela não pode ser definida como crime e nem pode ser considerada como crime. O crime tem, além da forma de crime, qual é a forma de crime? Tem que estar na lei. Tem que estar definido em lei como crime. Mas além da forma, ele necessita do conteúdo. Ele tem que ter forma, está definido em lei. E tem que ter conteúdo. Lesar ou colocar em perigo valores fundamentais para a sociedade. Se, por exemplo, o legislador optar em definir como infração penal uma conduta que não põe em risco valores fundamentais da sociedade, formalmente será crime. Sob o aspecto formal ou estático, será crime. Mas sob o aspecto material ou ontológico, não. E crime exige forma e conteúdo. Precisa ter a forma de crime e o conteúdo de crime. Tem que estar definido em lei como crime. Mas, além disso, tem que ter a substância, o conteúdo de crime. Tem que ameaçar valores fundamentais da sociedade. Com isso, se pode exercer um controle de conteúdo sobre o conceito de infração penal. Então, nós temos estados autoritários, como, por exemplo, o Estado nazista. Só existe o aspecto formal estático. Crime é o que está na lei. Pouco importa o conteúdo. O legislador optou, é crime.
E temos o aspecto material ou ontológico, estados democráticos, o Estado democrático de direito. Crime não é só aquilo que está na lei. O direito penal tem o seu aspecto formal ou estático, mas ele é complementado também com o aspecto material ou ontológico. Necessita de conteúdo de crime. Ainda um outro aspecto, que é o aspecto sociológico ou dinâmico. O aspecto sociológico ou dinâmico é aquele que diz respeito à finalidade do direito penal. Por que existe o direito penal? O direito penal deve servir para quê? Os estados democráticos de direito são aqueles que também possuem um aspecto sociológico ou dinâmico. O aspecto sociológico ou dinâmico coloca como finalidade do direito penal a proteção de valores fundamentais para proporcionar a convivência harmônica e pacífica. O direito penal não é para proteger o Estado. O direito penal é para exercer um controle social de pacificação, de harmonia. Esta é a sua finalidade. Então, vamos colocar aqui, nós iniciamos esta aula, volta para mim, primeiro comigo. Nós iniciamos esta aula falando sobre o conceito de direito penal. E agora nós vamos ver os aspectos deste conceito, os 3 diferentes aspectos deste conceito. Põe na tela, Amaral. Muito bem. O primeiro aspecto é o aspecto formal ou estático. Sobre o aspecto formal ou estático, você está lendo aqui, não se preocupa com o conteúdo, nem com a imposição de limites ao poder da edição de normas penais. Abre parênteses. Crime ou contravenção, infração penal, é tudo que estiver assim previsto em lei, sem possibilidade de questionamento quanto ao seu conteúdo. O Estado que tem, corta para mim, o Estado que tem só o aspecto formal e estático, não se preocupa com questionamento do conteúdo. Ele está livre, colocou na lei, é crime. Vamos agora ao segundo aspecto. Aspecto material ou ontológico. O direito penal só pode disciplinar os comportamentos mais perniciosos da sociedade, ou seja, somente aqueles que ameacem a coexistência harmônica e pacífica de seus integrantes. Ele estabelece limites à definição das infrações penais e limites à previsão e aplicação das sanções penais. Corta para mim. Isto significa que no aspecto ontológico ou material, o legislador não está livre para escolher qualquer infração penal. Ele tem mecanismos de controle. Ele só pode escolher aquilo que for verdadeiramente ameaçador à sociedade. E vem o último aspecto, pode colocar na tela, o aspecto sociológico ou dinâmico. O direito penal não é por o Estado fazer o que bem entender, coloca o que ele quiser no direito penal. Não. O direito penal, ele tem uma finalidade de controle social. Então, vamos ver qual é esse aspecto? Direito penal é um instrumento utilizado pelo Estado para orientar os comportamentos humanos em um sentido ético. Porta para mim. Isso é Hans Welzel. Hans Welzel, que vocês vão estudar durante a teoria do crime. Welzel, considerado um dos maiores penalistas de todos os tempos. Hans Welzel, considerado um dos maiores penalistas de todos os tempos. Welzel dizia, a finalidade do direito penal é estabelecer um vínculo de natureza ética, um compromisso ético com o cidadão. Tem que ser um direito penal justo, não pode ser um direito penal abusivo. É um direito penal que fixa um compromisso em que o cidadão diga, existem regras justas que vale a pena ser cumpridas. Portanto, a finalidade também de orientação. Imagina se os estados totalitários, aqueles que só possuem o aspecto formal e estático, vão se preocupar em estabelecer compromisso ético com o cidadão. A lei está aqui, se você descumprir, você é infiel, você é inimigo do Estado e vai ser punido. O nosso é um direito penal do inimigo. Consideramos o infrator um inimigo. E quem é o infrator? Aquele que não cumpre as nossas regras. Que regras? Aquelas que nós fixamos arbitrariamente, sem nenhum limite. Esses são os estados totalitários que só se preocupam com o aspecto
formal ou estático. O aspecto sociológico ou dinâmico, então, em primeiro lugar, estabelece um compromisso ético. Vamos ler o inteirinho. Aspecto sociológico ou dinâmico. O direito penal é um instrumento utilizado pelo Estado para orientar os comportamentos humanos no sentido ético, bem como para exercer o controle social e assegurar a coexistência pacífica entre os membros da coletividade. Refere-se a um dos aspectos dos fins do direito penal, que é a pacificação social. Corta para mim. Bom, terminamos este primeiro bloco. Neste primeiro bloco, nós verificamos o conceito do direito penal e os seus aspectos. O que tem de mais importante aqui para você fixar? O direito penal não pode ser conceituado unicamente sob um enfoque formal. Direito penal não é apenas aquilo que o legislador escolheu ser direito penal. O direito penal, além do aspecto formal, ele tem um aspecto material de conteúdo, chamado ontológico, e tem um aspecto sociológico. O legislador só é direito penal aquilo que está na lei. Mas o legislador só pode colocar na lei como direito penal o que tenha conteúdo de crime. Conteúdo de crime é aquilo que ameace verdadeiramente os valores mais importantes da sociedade. E ele só pode criar o direito penal com a finalidade de pacificação social, de estabelecer um compromisso ético com o cidadão. Esse é o direito penal moderno. Esse é o direito penal que a nossa Constituição quer. Esse é o direito penal que você vai aplicar. É sobre esse direito penal que você vai fazer a sua prova. Um direito penal democrático. Um direito penal preocupado com a forma, aspecto formal e estático, mas preocupado com o conteúdo, aspecto material ontológico, e preocupado com o aspecto sociológico dinâmico, com a sua finalidade não de proteção do Estado como entidade abstrata, mas de controle social, de pacificação, de harmonia, de estabelecer compromisso ético para com o cidadão. Conceito de direito penal tem que ser conceituado à luz dos aspectos formal ou estático, material ou ontológico, sociológico ou dinâmico. Próximo tópico. Missão do direito penal. Missão do direito penal. Qual que é a missão do direito penal? Em primeiro lugar, ali, filho, acorda. Missão do direito penal. Qual a diferença entre missão e função do direito penal? Missão ou função do direito penal? Olha, para muita gente não tem diferença, viu? Entre missão e entre função. É realmente a mesma coisa. Mas, como existem autores que diferenciam, pode cair na prova qual a diferença entre missão e função. Missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão nesse concurso? Missão é aquilo que a gente espera que você faça. Portanto, é uma expectativa quanto ao desempenho do seu dever. E função? Bom, qual a sua função? Estudar. Função é aquilo que você efetivamente vai fazer. Portanto, missão é aquilo que se espera do direito penal. O papel que se espera que ele venha desempenhar. E o que é função? É o papel que o direito penal efetivamente desempenha. Vem comigo aqui. Depois de nós conceituarmos o direito penal como um conjunto de regras destinadas a preservar os valores fundamentais da sociedade, destinadas a impor limites ao poder punitivo estatal, destinadas à seleção de crimes e combinação de penas, nós vamos para o segundo tópico, missão do direito penal, que já acabamos de conceituar a diferença entre missão e função. Qual será a missão do direito penal? É tema para a nossa próxima aula. Até lá.